Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, o 7º dia do Shabbat, e hoje é dia 6 do mês de janeiro do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos no dia 24 do mês de Shevat, do ano 5781. E pela graça de Hashem, estamos aí iniciando a nossa tarde com a Torá. E hoje nós vamos iniciar aí com o nosso amado irmão Valmir Sarmento, lá de Brasília, com o cântico baseado em Hashem Melech, trazendo aí uma mensagem sobre o tempo limiar, que é através do cântico que o Valmir ele traz para nós nessa tarde. Então vamos lá. Estamos num tempo limiar, a revelação do grande Rei, e a luz do Eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Os nossos pais herdaram só mentiras. Hoje é verdade, conhecemos por Mashiach. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Milo Leolam Va'ed. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Milo Leolam Va'ed. E todos os povos se unirão, como diria Sofonias, ombro a ombro com judeus servirão, sob o governo justo de Mashiach. Então não existirá mais fome, lágrimas ou dor. Haverá só paz, alegria, justiça e amor. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Milo Leolam Va'ed. 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 Baruch Hashem, é o nosso querido Valmir Sarmento, lá de Brasília. Como diz a Malu, lá de Brasília também, né? O Valmir Sarmento é o nosso gogó de ouro. Né? Então, também nós aproveitamos aí para falar para os amados, né? Entra lá no YouTube e procurem lá por Valmir Sarmento e visita lá o canal dele, onde tem muitos outros cânticos. Aproveitem para se inscreverem lá no canal e também aproveitar para curtir, né, as músicas, os cânticos de louvor e adoração a Hashem, e ao mesmo tempo também para compartilhar, né, com outros estas melodias no hebraico, em português, que estão aí trazendo cada vez mais através do louvor, né, trazendo aí o doce perfume através da canção da presença de Hashem, né? Então, por isso, visite lá no YouTube Valmir Sarmento, procure pelo nome dele
e já se inscrevam, vão curtindo, compartilhando, e dessa forma então vamos também divulgando, né, o canal do nosso amado Gogó de Ouro. Ei, Malu, hein? Gogó de Ouro, essa foi boa, hein? Então vamos divulgar aí o nosso Gogó de Ouro, Valmir Sarmento, e levar o cântico para frente cada vez mais. Através do louvor podemos aí, sem sombra de dúvida, estarmos exaltando o bom nome do nosso Hashem, ok? Esse cântico aí, né, na sua essência, nós temos ele aí todo dia que nós fazemos as nossas preces, né, através do Sidur, compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstad. Então, nós temos aí, né, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Emilor, Leolam Vaid. Nas preces diárias de domingo a sexta-feira, do primeiro dia do Shabat até o sexto dia do Shabat, você encontra na página 17 do Sidur, nas preces matinais, onde você encontra lá Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Milor, Leolam Vaed, né? Verrai Adonai Lemelech al kol haaretz, Bayom Hahu Yihye, Adonai Echad, o Shemo Echad. Ou seja, Adonai é rei, Adonai foi rei, Adonai será rei para sempre. Adonai será rei sobre toda a terra. Nesse dia Adonai será um e o seu nome um. Então, através das suas preces diárias, você também está louvando o Todo-Poderoso, ok? Então vamos para a nossa gota de sabedoria de hoje. Hoje nós estamos no 141º dia do ano 5781. Já corremos 141 dias de Rosh Hashanah, do mês de Tishrei, e hoje nós estamos aí, então no dia 141 do ano 5781, né? Agora preste atenção à sabedoria do Rebbe, o conselho que ele traz para nós no dia de hoje, né? Realmente, cada vez que nós vamos lendo aí a gota da sabedoria do Rebbe, realmente podemos dizer, sem sombra de dúvidas, o Rebbe continua falando conosco. Vamos ver o que ele nos diz hoje? Sua alma está em cativeiro quando você sabe o que é certo, mas permite que o mundo o detenha. Veja bem como que diz, né? Já o começo dessa gota de sabedoria. Sua alma está em cativeiro. Quando que a sua alma está em cativeiro? Quando você sabe o que é certo para o fazer e você não faz. Por que você não faz? Porque você permite que o mundo e o seu sistema detenha você. Ele vem aprisionar você para você não fazer o que é certo e o que deve ser feito. Vamos lá, vamos em frente. Por exemplo, suponhamos que você seja o chefe de um país. Interessante como ele coloca a situação aqui, hein? Nos dias de hoje, ainda mais por cima nos dias de hoje. Por exemplo, suponhamos que você seja o chefe de um país. Você decide qual é a coisa certa a fazer e começa a fazê-la. E quando você começa a fazer, o que acontece? Os jornais, é claro, eles vão criticar você. Preste atenção. O próprio povo lhe diz que cometeu um erro. Olha só. Você é chamado de cruel, imoral e comparado aos piores vilões da história. É o que está acontecendo nos dias de hoje, principalmente falando do nosso país e do país ali da América do Norte, mais ao norte. É mera coincidência?
Você é chamado de cruel, imoral e comparado aos piores vilões da história. As Nações Unidas, a famosa ONU, Organização das Nações Unidas, se reúnem para protestar unanimemente contra os seus atos. O presidente dos Estados Unidos o intima, ele diz que se não parar, você terá de abrir mão de todo apoio financeiro e militar. Lembra que alguns dias atrás aí, uma questão aí de uns 2, 3 meses atrás, um tal de presidente eleito, supostamente eleito, né, ameaçou a soberania do nosso país. Mas você sabe o que está fazendo? É certo. Se ceder, sua alma estará em cativeiro. Rapaz, Horebe está aqui. Horebe está presente. Horebe tinha clara visão dos dias atuais. Está aqui, ó. Você pode trazer o céu para a terra, que são 365 meditações da sabedoria do Rebbe, uma gota de sabedoria para cada dia do ano, né? Dos ensinamentos do Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o 7º Rebbe, e o livro aqui, ele foi compilado pelo Rabino Tzvi Freeman. E você vai encontrar o que nós acabamos de ler na página 113, dia 141. E pela nossa contagem de Rosh Hashanah, hoje dia 6 de fevereiro do ano 2021, portanto nós estamos a 141 dias do ano 5781. O Rebbe está presente e está trazendo para nós essa gota de sabedoria e está falando claramente o que está acontecendo nos nossos dias. A sua alma está em cativeiro. Quando que a sua alma está em cativeiro? Por que que o sistema e o establishment quer você prisioneiro dentro da tua casa? Não quer que você tenha liberdade para que possa fazer o que é certo. Sair, fazer brilhar a luz da Shekhinah, da presença divina. Fazer brilhar a luz da Torá. Anunciar realmente a redenção que o Eterno tem através da manifestação da revelação de Mashiach, que é para os nossos dias e que seja para breve, que seja para agora. Amém? Olha só como que o Rebbe ele dá um exemplo, falando de forma clara. Você é o chefe de um país, por exemplo, e você decide fazer a coisa certa. Mas o que que acontece? Os jornais, a mídia, ela vem com as suas manchetes sempre dizendo que você é um genocida, que você é cruel, que você é imoral, acusa você daquilo que você não fez, daquilo que você não é culpado. E aí vem o que? Chama você e o compara aos piores vilões da história. Genocida e por aí afora vai. Ainda por cima, o Rebbe diz assim, ó, as Nações Unidas se reúnem para unanimemente dizer que você está errado. Aqui quando ele cita o exemplo, o presidente dos Estados Unidos, né, o intima, ele diz que se não parar, você não terá o apoio financeiro e nem militar. O presidente, né, ou
o fulano de tal lá que supostamente diz que foi eleito, já de cara, antes de tomar posse, já ameaçou a soberania do nosso país. Já deu a cara dizendo que o que está sendo feito está errado. E é o único dirigente que defende duas coisas essenciais que estão na Torá: Deus e família. Coisa que é proibida de ser dito nos últimos 30 anos, sem quem menciona, quem arrisca mencionar, está arriscado a levar paulada. Ser chamado de tudo aquilo que não presta e comparado aos piores vilões da história. E eles acusam você daquilo que eles são. Eles dizem que você fez isso, isso e mais aquilo do que eles fizeram, não que você o fez. E tudo com qual finalidade? Para alimentar o sistema e o establishment, para que você seja um prisioneiro, que você venha calar a sua voz para não falar a verdade, que você venha fazer com que a luz da presença de Hashem em tua vida, a luz da presença da Torá em tua vida, fique trancafiado, fique escravizado, fique enjaulado, fique prisioneiro dentro do seu quadrado, dentro da sua casa. Mas você sabe que o que está fazendo é certo. Se você ceder, a sua alma estará em cativeiro. E nós estamos aqui na nossa 7ª aliá, na outorga da Torá. O povo, depois que saiu da escravidão do Egito, e agora está recebendo a outorga da Torá, princípios éticos, morais, espirituais, para ser o condutor da vida de todo aquele que crê que há um só Deus, aquele que não nasceu e nem morreu, o único Deus, que não é homem e nem filho do homem, aquele único Deus que só Ele pode dizer: eu sou. Anohi. Eu sou. Anohi. É isto, numa visão profética do nosso Rebbe, e podemos dizer de uma certa forma que a sua visão profética está se cumprindo nos nossos dias. Como que eu vou deixar de acreditar no tzadik da nossa geração, o nosso 7º Rebbe, Menachem Mendel? Se cada gota de sabedoria, de ensinamento, à medida que nós estamos lendo dia a dia, nessa sequência, a partir do calendário judaico, 5.781, que é o ano que nós estamos, e cada gota de sabedoria vem exatamente de encontro àquilo que nós estamos vivenciando na nossa atualidade. Como que eu vou deixar de crer, de confiar que o Rebbe Menachem Mendel é o tzadik da nossa geração? E como diz o Rav Shimon Brand, né, candidato único, chapa única, a revelar-se como Mashiach para a redenção final. Está aqui. O ensinamento de número 141 na página 113 do livro Trazendo o Céu para a Terra, que é o livro número 1 dos ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel. É você que decide, meu amado. É você que decide, minha amada, como andar, ou na luz,
ou em prisão. Ou na luz, melhor dizendo, ou na escuridão. Ou em liberdade, ou prisioneiro. É você que decide. É você que decide. Nós aprendemos que no dia de Rosh Hashanah, o ano novo judaico, no caso específico 5.781, nós aprendemos com os nossos sábios que nesse dia Deus, ele decide quem vai ficar doente e quem não vai ficar doente. E mesmo assim ainda, os sábios nos dizem que à medida, mesmo que nem em Rosh Hashanah, o Eterno possa ter ali decretado que você ficaria com uma doença grave neste ano, mesmo assim ainda os sábios dizem, à medida que você se envolve com o estudo da Torá, à medida que você se envolve com os 5 primeiros livros da Torá, que é os 5 livros da Bíblia, e você se envolve no estudo de Torá, até um mau decreto, ele pode ser revertido em um bom decreto. Isso depende de você decidir como que você vai andar, ou em liberdade ou prisioneiro, ou na luz ou na escuridão, ou subjugado à vontade de Hashem e as suas mitzvot, os seus mandamentos, ou subjugado à vontade do homem e as suas leis arbitrárias e ilegais. É você que vai decidir. Eles têm o método, eles têm a artimanha, o sistema e o establishment. E conhece o povo e sabe que a melhor arma contra o povo não é um grande e poderoso exército muito bem equipado. A melhor arma contra o povo é o medo. À medida que vão disseminando o medo, as pessoas vão se retraindo. À medida que o medo vai chegando e eles vão alimentando o medo, o pavor, a ameaça de prisões e mortes, o povo fica cada vez mais covarde, medroso, se retrai, parentes não se veem mais, parentes não se conhecem mais, vizinhos se tornam como que nunca os conheci, e amigos se tornam inimigos. E a hora que você põe o pé fora de casa, são os primeiros a denunciar você. O sistema e aqueles que estão alimentando o sistema, eles sabem que a melhor arma contra um povo é disseminar entre eles o medo e o pavor. E quando eles alcançam isso, eles dizem, nos obedeçam, porque tudo que estamos fazendo é para o seu bem. Vamos recordar um pedacinho do início da escravidão do povo judeu no Egito? O comecinho da escravidão. O faraó, ele pegou um pouco de massa e disse aos judeus, aos israelitas que estavam ali no Egito naqueles dias: me ajudem a fazer tijolos. E ele deu uma amostra. Ele começou a fazer um tijolo. Ele pegou a estrutura, a armadura, o molde de se fazer o tijolo, colocou ali o barro. E ele disse: olha como é fácil de fazer, façam vocês também. Ele estava dizendo numa mensagem subliminar:
Ó, eu estou dando exemplo para vocês fazerem também. E segundo os nossos sábios e os comentaristas, entre eles Rashi, fala que quando os judeus viram o faraó fazendo, então eles falaram, ué, o faraó está fazendo, vamos ajudá-lo. Então eles começaram a ajudar aquilo que o faraó estava pedindo e aparentemente estava dando um exemplo. Logo em seguida, ele pegou aquela moldura do tijolo e ele te pendurou no pescoço. E os seus serviçais disseram, se o faraó, que é o mandatário, é o governante, é o líder político, é o presidente, seja de qual for a instituição, é o rei, está dando exemplo para vocês, por que vocês também não vão fazer? E no princípio os israelitas foram convencidos por uma lógica que parecia verdadeira. E começaram a fazer os tijolos. Quando eles menos perceberam, já eram escravos e não tinha mais como fugir. Dentro da própria história israelita nos dias do faraó, os nossos sábios falam que uma parte da tribo de Beniamim fugiu do Egito, achando que já era tempo de se cumprir a promessa para ir à terra prometida. Os demais disseram, não é o tempo, mas eles pegaram, saíram, foram, e todos eles foram mortos pelo exército do faraó. Isso significa que o sistema, ele vem primeiramente com palavras amorosas, aquela palavrinha mansa. Oh, o que nós estamos fazendo é para o seu bem. Nos obedeçam, não saiam de casa. Procure um médico somente quando você estiver faltando ar. Enquanto isso não acontecer, fiquem prisioneiros dentro das vossas casas. E o que aconteceu? Quando aqueles que estavam já com falta de ar e procuraram socorro, já era tarde. A maioria morreu. O Rebbe estava antevendo os nossos dias. E por isso, você decide se você é um prisioneiro ou se de fato você está livre, como diz Hashem através de Moshe. Diz ao faraó, deixa meu povo sair para servir-me. E agora nós chegamos na outorga da Torá. Qual é o paralelo com isto além do que já estamos falando nesses dias todos e nesse momento, qual o paralelo com essa realidade da outorga da Torá com os nossos dias? O paralelo entre Faraó e os nossos dias. O faraó não queria deixar o povo sair porque ele não queria que o povo fosse livre. Ele queria que o povo fosse prisioneiros, escravos dele. Essas lideranças do sistema atual não é diferente. Os faraós que estão por aí ditando as regras do sistema e do establishment, eles não querem um povo livre. Eles querem um povo serviçal, debaixo da sua tutela, prisioneiros deles. Com que base nós estamos afirmando isso? Você pode perguntar. É só você ver qual é a ideologia deles
Eles querem de todas as formas. Não é hoje não. Isso vem vindo há vários e vários anos. Principalmente desde a década de 90, quando eles estabeleceram sua programação para cumprir essencialmente de uma forma mais concisa, já lá na década de 90. Eles já fizeram o seu livrinho para que fosse cumprido a partir do ano 2021. Eles programaram isso lá atrás e nós estamos no ano 2021. E o Rebbe está dizendo para nós exatamente isso nos nossos dias. E quais são os dois fundamentos essenciais que eles tentam destruir desde então? Deus e família. Porque são dois fundamentos essenciais para a subsistência moral, ética e espiritual de uma sociedade. E desde 1990, principalmente até hoje, eles tentam destruir estas duas bases do ser humano. E essas duas bases, elas estão em Bereshit, no primeiro livro da Torá, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no princípio. Deus, Ele é o que Ele é. Ele não tem princípio nem fim. Ele é Ein Sof, o infinito. Antes que qualquer partícula no universo existisse, Ele já existia. Ele é o que Ele é e sempre será. Depois que Ele fez a criação, a instituição que Ele criou foi a família. Adão e Rava, Adão e Eva. E através da história, através dos milênios, Deus sempre veio confirmando a essência de confiar nele e a estrutura familiar. São isso que estão querendo de todos os jeitos destruir nos nossos dias. Você decide se você quer ser livre para servir a Deus ou se você quer ser prisioneiro do sistema. Ok? Vamos em frente. Hoje é o 7º dia do Shabat, ou seja, hoje é o dia sagrado do Shabat, o 7º dia. E nós estamos, portanto, na nossa 7ª Aliyá. E temos a 7ª Aliyá mais Mafitir, que é a leitura final da nossa 16ª ou 17ª Parashá Yitro. E amanhã vamos iniciar então a 18ª Parashá Mishpatim. Então vamos a nossa 7ª Aliyá, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 15, e vamos até o verso 18 da 7ª Aliyá, e do versículo 19 ao 23, o nosso Mafitir, que é a leitura final da nossa 17ª Parashá Yitro. Então, a entrega da Torá continua, e nós estamos aqui então vendo os acontecimentos. A Aliyá anterior nós vimos aí que Deus, Ele revelou os 10 mandamentos, os 10 ditos, Hadibriot, e dessa forma trouxe, de uma forma só, de uma forma milagrosa, trouxe a revelação dos 10 ditos. Pá! E o povo não compreendeu as coisas direito. Aí o Eterno começou então a falar mandamento por mandamento. E como o povo decidiu, falou para Moshe que eles queriam ouvir a voz de Deus, eles queriam sentir a presença divina, e portanto eles falaram para Moshe, você não fale conosco, que Deus fale conosco. E dessa forma então Deus vem e começa a falar o primeiro e o segundo mandamento. E dentro disso daí, depois os outros 8 mandamentos,
Moshe que fala para o povo. O que aconteceu? Por que que Deus parou de falar com o povo mandamento por mandamento? Qual foi a reação do povo? O que aconteceu para que o povo pedisse para Moshe que Deus não fale mais conosco, mas que tu fale conosco? Vamos ver daqui a pouquinho, ok? Então vamos lá com os comentários de Rashi, a continuação da entrega da Torá, capítulo 20, a partir do verso 15, com os comentários de Rashi. Quando Deus começou a falar, todo o povo testemunhou as vozes de Deus e as chamas, o toque da trombeta de chifre de carneiro, o grande shofar, e o monte fumegando. Milagrosamente o povo viu as vozes de Deus e o toque da trombeta de chifre de carneiro. Embora fossem sons, eles viram. Quando o povo viu as vozes de Deus, estremeceu todo o povo. Lembram que a voz de Deus, ela ressoou de norte a sul, leste a oeste. Ela veio dos 4 pontos cardeais para o povo. Então, as vozes de Deus, é nesse sentido que Rashi está comentando, e em hipótese nenhuma dá margem que há mais de um Deus. Só Ele é Deus. Ele é o único, todo-poderoso, certo? Então, quando o povo viu as vozes de Deus, então o povo estremeceu. E quando o povo estremeceu, segundo os comentários de Rashi, o povo retrocedeu do monte 24 mil cúbitos, que significa que eles recuaram a partir do pé do monte, do Monte Sinai. Eles recuaram em torno de 11 quilômetros e meio. 11 quilômetros e meio. Como isso é possível? Provavelmente você já experimentou ficar de frente de uma grande, potente caixa de som? E quando o som é ligado e aquela caixa potente de som, ela começa a emitir os sons, e à medida que vai aumentando o volume, aquilo você sente bater no peito, o som da caixa, você sente seu coração pum bum 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 bum. Você já experimentou isso? Você sentiu o som, você viu o som. Imagine então isto, como nós vimos na liá passada. O shofar tocou uma altura muito, muito alto. E a voz de Deus ressoou acima do volume do shofar. Agora vejam, ou tentem visualizar, o som do shofar, mas a voz de Deus, dizendo para o povo: este é o primeiro mandamento. O som do shofar, mas a voz de Deus. E a voz de Deus vindo dos 4 pontos cardeais, ao mesmo tempo. Aquele som se tornou palpável. Eles viram o som e estremeceram. Todo o povo estremeceu. E o impacto foi tão forte, palpável, não somente audível, mas visível, que conforme bateu no povo, o povo foi levado a 11 quilômetros e meio do ponto em que eles estavam ao pé do monte. Imaginem a potência de tudo isto. Qual o resultado? O povo ficou com medo? Não. O povo saboreou
o experimentar de Deus. O povo vibrou, no bom sentido, vibrou feliz por poder, entre aspas, ver Deus, sentir a sua voz, sentir o seu toque. E foi tão forte que expeliu o povo todo a uma margem de 11,5 km. E segundo Rashi e os nossos sábios dizem que neste momento o povo sentiu o beijo de Deus. E o corpo físico não suportou isso. E eles morreram, todo o povo. A própria Torá, segundo a Mishnah, os nossos sábios dizem que a própria Torá disse para Deus devolver-lhes a vida, porque num dia tão feliz e precioso em que eles estavam recebendo esse presente máximo, não seria bom que houvesse luto. E segundo os nossos sábios dizem que Deus, neste momento, Ele fez com que o povo pudesse receber o orvalho da ressurreição que está reservado para os dias de Mashiach. E então o povo, sobre o povo, Deus, Ele veio aspergir o orvalho da ressurreição e o povo todo ressuscitou. E Deus então determinou aos seus anjos para que pegasse o povo e trouxesse de volta ao pé do monte. E o povo retornou ao pé do monte. E aí, o que aconteceu em seguida? Vamos em frente. Continuando aqui. Então, os anjos ministrantes desceram, acalmaram o povo e transportaram o povo novamente de volta ao pé do monte. O mesmo aconteceu depois que o povo ouviu cada um dos mandamentos subsequentes. Depois que o povo escutou, os 10 mandamentos, seus líderes e anciãos disseram a Moisés: é verdade, vimos que é possível, com a ajuda externa, ouvirmos as palavras de Deus diretamente e sobrevivemos, mas queremos receber a Torá no âmbito de nossa própria existência natural. Portanto, a partir de agora, fala tu a nós e ouviremos de ti, Moshe, as palavras de Deus, mas não fale Deus conosco diretamente, para que não morramos. É o capítulo 20, verso 16. E no verso 17, Moisés disse ao povo: não temais, porque Deus veio para vos elevar aos olhos de todas as outras nações, e apareceu diante de vós desse modo atemorizante, para que sejais imbuídos do temor a Ele, e da consciência de que não há Deus além dele, a fim de que não pequeis. Não obstante, Deus concordou com o povo de maneira que, quando chegou a hora de seu próximo comunicado, que seria a partir do 3º mandamento, o povo ficou ao longe enquanto Moshe se aproximou, através dos 3 degraus de obscuridade, as trevas, a nuvem e a nuvem espessa, onde Deus estava presente. Ou seja, esse foi o primeiro mandamento que Deus, Ele falou paulatinamente. E a experiência do povo foi essa que acabamos de dizer. Quando o povo vem e escuta o 2º mandamento, certo? Quando o povo escuta o 2º mandamento, então nós temos aí o primeiro mandamento. Deus diz, eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei do Egito, da casa do faraó, da casa da escravidão. Não terás
outras deidades das nações no meio de vós, enquanto eu existir. Então, quando eles ouviram esse primeiro mandamento, aconteceu tudo isso que nós acabamos de falar. E aí veio o segundo mandamento. E o segundo mandamento, né? Deus diz: não terás deidade de outras nações enquanto eu existir. Onde quer que eu esteja, não farás para ti imagem esculpida e nenhuma figura do que há em cima no céu e embaixo na terra. Então, quando eles ouviram o segundo mandamento, o que aconteceu nesse momento? Repetiu a mesma coisa. O som do chofar, muito elevado. A voz de Deus acima do som do chofar, e ela vindo dos 4 pontos cardeais. Novamente o povo sentiu a presença divina, a voz divina. Novamente eles sentiram e viram a presença de Deus. E eles novamente sentiram o beijo de Deus. E foram novamente evacuados pela potência desse som a 11,5 quilômetros do pé do monte. E ao sentir o beijo de Deus, novamente, eles morrem. E novamente a Torá diz a Hashem: hoje é um dia de festa, de alegria e não de luto. E Deus devolveu a vida para eles. E novamente os anjos os trouxeram ao pé do monte. Foi nesse momento que nós temos aí a passagem do capítulo 20, versos 16 a 18. Quando o povo disse: é maravilhoso podermos realmente experimentarmos tudo isso, mas nós queremos realmente receber a palavra dentro do nosso contexto natural. Portanto, fala tu a nós, e ouviremos de ti as palavras de Deus, mas não fale Deus conosco diretamente, para que não morramos. Quando o povo sentiu toda essa experiência novamente pela segunda vez, quando eles chegam para Moshe e falam isso, é que o povo, eles tiveram a certeza: se acontecer de novo, nós não vamos voltar mais a viver. Se acontecer de novo, nós vamos querer ficar e estar com Ele para sempre. Então fala tu, Moisés, conosco, e não Deus diretamente conosco, para que nós não morramos. Por isso que os 2 primeiros mandamentos foi Deus que falou diretamente ao povo, e os outros 8 foi Moisés que falou com o povo. Porque a terceira experiência, eles não suportariam mais poder retornar a este mundo baixo, inferior, com todas as suas imperfeições. Eles iriam preferir continuar com Deus, junto a Deus. Entendeu? Por isso, nós temos aí essa palavra em que o povo disse a Moshe. Uma experiência ímpar. E foi o conselho que Moshe disse ao povo: não temais, não tenhais medo, não tenhais pavor, não tenhais terror. É totalmente diferente do sistema dos dias atuais. É o oposto do sistema que está aí fora. Ele quer que você fique com medo, apavorado, aterrorizado, acovardado, porque aí é fácil deles dominarem e você se torna simplesmente uma marionete na mão do sistema. E aí vai ser cancelado as 2 bases, Deus e família. A maioria que comemora a lei do aborto
não são mães e não querem ser mães. São chamados de ventre seco. A maioria não quer ter filhos. Acham ruim ter filhos. Acham danoso ter filhos. Totalmente contrário que Deus e família. É o sistema. A lavagem cerebral ela é profunda. E por incrível que pareça, né, vemos aí de vez em quando pessoas, entre aspas, né, vamos dizer aí com seus cartuchos na mão, diplomas não sei do que, falando entre aspas, aparentemente com sabedoria, que é bom o aborto. Vocês viram essa semana o prefeito de Nova York, lá nos Estados Unidos? Olha, a gota de sabedoria do Rebbe de hoje. O prefeito de Nova York, junto com os seus políticos, assinou a lei do aborto e autoriza o aborto até um dia antes, ou até uma hora antes da mãe dar à luz. É um completo assassinato. E interessante que ao lado dele, quando ele está assinando lá o decreto, tem uma mulherada lá, eu ia falar naquele sentido caipira, né? Uma mulherada, mas fica a mulherada aí também. Mas tinha uma mulherada lá do lado dele lá, com aquele sorrisão, né? Engolindo as orelhas, achando que estavam fazendo uma grande coisa. Assassinato. Querendo transformar o assassinato em algo legal. Toda pessoa que é a favor do aborto poderiam se colocar no lugar do nenê que está no ventre da mãe e que vai ser abortado. Deveriam ser abortadas também. Se elas se colocassem no lugar da mãe delas, se a mãe delas tivesse feito o aborto delas, elas não estariam trazendo essa abominação para as suas vidas e para a vida da comunidade onde elas estão influenciando para concordarem com o assassinato de inocentes. Simplesmente você não existiria se você é tão a favor do aborto. Por que você não chega para a tua mãe e diz: por que você não me abortou? Aí a sua mãe vai dizer assim: porque eu quis ter você, minha filha. Aí você poderia dizer à sua mãe: então se você não me abortou lá, você pode me abortar agora. É só me matar. Pronto. Aborto, tempo presente. Mas elas querem morrer? De jeito nenhum. É uma falta de vergonha na cara que elas não querem deixar de existir, mas impede que outros venham a existir. Frieza. Puro assassinato. Prefeito de Nova York. Você sabe de que lado que ele é? Você sabe de qual partido que ele é? Se é de direita ou da esquerda? Para quem falou que é da esquerda, acertou. É mesmo. Por isso, a ideologia e o sistema defendido pela esquerda é abominável. É perverso. E Deus não está presente nesse meio. Novamente digo, quem diz que crê em Deus e defende a ideologia
ou a filosofia da esquerda, a sua fé é falsa, é mentirosa, é hipócrita. Esta é a real. Esta é a real. Que possa haver tempo para os tais de fazer techuvá, reconhecer o erro, arrepender-se e não cometê-lo novamente e retornar a Deus, enquanto você ainda tem vida nesse tempo presente. No versículo 18, capítulo 20, encerramos a nossa sétima aliá. E agora, do verso 19 ao 23, nós vamos para o Mafitir, a leitura final da nossa 17ª Parashá Itró. Depois que Deus deu os 10 mandamentos, Moisés subiu ao monte Sinai e lá permaneceu por um período de 40 dias, como será escrito mais adiante e pormenorizado mais adiante. Vistes que eu falei convosco do céu, apesar de terdes ouvido minha voz, saído de dentro do fogo sobre o alto do monte. Percebestes também que ela se originava no céu, uma vez que vós mesmos ouvistes, ninguém jamais conseguirá convencer-vos do contrário. Além disso, embora eu tenha feito todos os céus, inclusive os mais elevados, descer sobre o monte, o cume do monte Sinai, isso não tornou os reinos espirituais menos transcendentes. Portanto, não tenteis descrever de forma material as revelações espirituais sublimes que vivenciastes. Verso 20. Não fareis representação física de nenhum dos anjos que vistes comigo no céu, tampouco produzireis réplicas dos 2 querubins de ouro, que vos mandarei fazer e pôr no tabernáculo que construireis para mim, segundo minhas instruções. Esses querubins, lá na frente, quando for o momento adequado da passagem da aliá, os detalhes e os pormenores, o porquê que foi feito querubim, certo? Então nós vamos aprender ali de uma forma mais profunda. Só para antecipar, quando Deus manda fazer os querubins ali para o tabernáculo, não é com finalidade de idolatria. Ninguém se prostrou diante dos anjos para adorá-los ou fazer pedidos. Ok? Só para adiantar isso daí. Fareis esses querubins de ouro, se o fizerdes de prata, eu os considerarei como ídolos de prata. Então, mais detalhes antecipando a reflexão profunda lá na frente. Deus ele está já orientando que os querubins terão que ser feitos de ouro. Se for de qualquer outro material, Deus vai considerar idolatria. E não tem aprovação divina, automaticamente. Certo? E mesmo de ouro não façais mais de 2, pois se fizerdes, eu considerarei os adicionais como ídolos de ouro. Outra orientação. Naqueles dias, Deus mandará, na continuidade da nossa história bíblica, Ele mandará fazer 2 querubins, não mais do que isso. Somente esses 2 querubins. Qualquer outro, já para Deus é considerado idolatria. Então, qualquer figura de anjo que se fez posterior a isso, para Deus é idolatria. Ele não aprovou. Ok? Não fareis para vós estatuetas de querubins para vossas casas de oração ou estudo, julgando-os erroneamente alguma espécie de meio ou canal para a minha presença. Aqui a orientação dos nossos sábios, que a presença divina não se faz através de qualquer ídolo, nem através de figuras de anjos. A presença divina não depende disto.
A presença divina não depende de qualquer ídolo, seja de barro, de bronze, de prata, de ouro, de gesso, de madeira, de pedra, seja qual for o material usado para fazer divindades, deidades das nações. Deus não está presente. Deus não depende de imagens e esculturas para estar presente através da sua Shekhinah. É isso que Shemot vem trazendo para nós. A presença divina é muito mais superior, é muito mais espiritual, é muito mais sublime. E não depende do homem fazer um ídolo e dizer: eis aqui o teu Deus. Seja ele de qualquer material ou mesmo carnal. Ou seja, mesmo ser humano. Não adianta você dizer: esta mulher, este homem é Deus. Não tem a presença divina. A Shekhinah, a presença divina, é muito mais sublime e elevada do que todas estas coisas. Continuando, então não fareis para vós estatuetas de querubins para vossas casas de oração e estudo, julgando-os de forma errônea, alguma espécie de meio ou canal para que a presença divina seja real. Eles só serão usados no tabernáculo e servirão de conduto para a minha presença unicamente quando eu o desejar. Então esses dois querubins eram para ficar explicitamente no deserto, no Mishkan, o tabernáculo do deserto. Posteriormente em Jerusalém, no grande templo, onde a arca e os dois querubins estavam fixados sobre a arca. Somente nesta condição é que Deus diz sobre o uso dos querubins, mas em momento algum é o canal para a presença divina. Deus não precisa de nenhuma estatueta ou imagem para ser presente, ser real na vida do ser humano. Verso 21. Farás um altar para mim e o colocarás diretamente sobre a terra, não sobre colunas nem sobre uma base. Esse altar será uma caixa de madeira revestida de cobre, que encherás com terra, sempre que o instalares. Quando o fizeres, tenha em mente que o fazes por mim. Perto dele sacrificarás tuas oferendas de elevação e tuas oferendas de paz. Novamente aqui nós vamos entrar sobre korbanot, sacrifícios. Vejam bem que Deus está falando aqui sobre oferendas de elevação e oferendas de paz. Não está dizendo que são oferendas para perdão de pecados. Ok? Então oferendas de elevação e tuas oferendas de paz de teus rebanhos e de teu gado. Em todo lugar em que eu permitir que meu nome seja mencionado, isto é, no tabernáculo e posteriormente, tabernáculo sempre no deserto, o Mishkan, o tabernáculo no deserto. E quando você escuta falar templo, sempre em Jerusalém, certo? Então tabernáculo no deserto, templo em Jerusalém. Quando os sacerdotes vos abençoarem no final do serviço sacrificial matutino diário, irei a ti e te abençoarei, pousando minha presença sobre vós. Mais tarde, eu vos ordenarei que ergais um altar longo, logo que entrardes na terra de Israel, com o propósito de reafirmar minha aliança convosco. Mandar-vos-ei construir este altar de pedras, não como caixa de madeira revestida de cobre e cheia de terra. Quando me fizeres esse altar de pedras, não o construirás com pedras talhadas, pois se levantares tua espada sobre uma pedra destinada ao altar para cortá-la, tu o profanarás. O altar prolonga a vida,
enquanto a espada encurta a vida. E o altar reconcilia-me com o meu povo, enquanto a espada corta e destrói. Portanto, é inapropriado que a espada se erga sobre as pedras do altar. Ademais, se não permito, como vedes, que se levante a espada contra pedras inanimadas, simplesmente porque elas promovem a paz, estais certos de que protegerei de todo mal qualquer ser humano que promova a paz. Por isso que o Eterno fala através do profeta Isaías, né? Bem-aventurados, felizes são aqueles que os seus pés anunciam a paz, certo? E aqui, sobre a questão das pedras não serem talhadas, ou seja, não serem trabalhadas para construir o altar, é a pedra bruta virgem para ser levantada como o altar, porque o altar prolonga a vida e a espada ela encurta a vida. O que significa isso, principalmente para nós não judeus nos dias atuais? O altar prolonga a vida, a espada encurta a vida. Ou seja, como que nós prestamos o nosso serviço junto ao altar do Todo-Poderoso? Mãozinha aberta. Deixa de ser miserável. Deixa de ser preguiçoso. Mãozinha aberta, meu. Tá pensando o quê? Quer ficar com a mãozinha fechada? Quer abrir um dedinho só, 2 dedinhos só? É abrir a mão. De que jeito? Techuvá. Arrependimento, retorno a Deus. Tefilá. Preces. Conexão com Deus. Terceiro, estudo de Torá. Envolver-se com o estudo de Torá. Melhor, terceiro, Tzedaká, que é atos de misericórdia, atos de bondade, atos de caridade, atos de justiça. Quarto, estudo de Torá, envolver-se com o estudo da Torá. E o quinto, para ficar com a mãozinha completamente aberta, as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Então aí você sabe o que faz? Com a mãozinha aberta, você está adorando a Deus, servindo a Deus, gratidão eterna para com Deus. Como diz o salmista em vários lugares, elevo minhas mãos diante do teu altar para te servir, para te adorar, para render-me em ti em gratidão, em louvor, em adoração, para também fazer o quê? As minhas petições. Como filho, pai, concede-me esta, aquela ou mais petições que estou fazendo a ti. Minhas mãos estão abertas para te receber, porque elas estão abertas para te adorar e render gratidão a ti. Por isso que você tem que ter mãozinha aberta. Mãozinha fechada. Lembra desse gesto que fazem por aí afora? Resistência, anarquias, destruições e pá. Lembra disso? Mãozinha aberta. E a espada encurta a vida. Ou seja, a espada representa o quê? Guerra, inimizade. Ou seja, quando nós deixamos de prestar a Deus o nosso serviço diário, é como se nós estivéssemos em guerra com Deus. A nossa vida encurta. Tem tanta gente procurando a fonte da juventude e ela está tão acessível a todos. Por isso que nós que estamos na luz precisamos levar a fonte da juventude às pessoas. Por quê? Porque a fonte da juventude, ela está aí, à nossa mercê. E dessa forma nós realmente vamos prestar a Deus o nosso verdadeiro louvor e adoração. Puseram uma mãozinha aí. Paulo, Renata, o que significa essa mão aí, meu Deus do céu? Eu não sei o que significa não, esse dito aí, viu, Paulo? Ok? Mão aberta, no sentido aí que nós acabamos de falar, mão aberta para servir a Deus, ok? Continuando, verso 23, não subirás meu altar por degraus, para que tua nudez não seja exposta sobre ele. Em vez de degraus, construi e usai uma rampa para esse fim. É verdade que os sacerdotes usarão calças sob as túnicas,
de maneira que seus órgãos reprodutores não seriam expostos ao altar, nem mesmo em uma escada. Porém, quando se dá um passo largo, né, pelos degraus, dão a impressão de que esses órgãos ficam expostos, sendo, portanto, menos recatados do que a subida de uma rampa. Se, como vedes, preocupo-me com o respeito devido a pedras inanimadas, só porque elas servem a um propósito, vós deveis mostrar ainda mais respeito ao ser humano, vosso semelhante, que foi criado à minha imagem, e é sensível quanto a ser tratado com a justa consideração. Deus também disse a Moisés que aprovava que o povo lhe tivesse temor e desejasse que, dali por diante, ele só se comunicasse com os israelitas por intermédio de Moshe. Portanto, Deus mandou Moshe informar ao povo que os casais já podiam voltar a manter as relações conjugais. Ele próprio, porém, deveria permanecer separado de sua esposa, a fim de estar sempre pronto para receber a mensagem divina. Ok? Então aqui nós encerramos o nosso Mafitir, encerramos a nossa Parashá Itró, né? E dessa forma, então, nós concluímos pela graça bendita de Hashem. Vamos ver quantos versículos? É uma curiosidade apenas, né? O valor da questão quantitativa é para nós darmos valor à questão da qualidade. Então hoje, com o encerramento da 17ª Parashá Itró, nós concluímos 2072 versículos. Então até aqui nós estudamos, lemos e ouvimos com os comentários dos sábios, entre eles principalmente Rashi e o nosso Menachem Mendel, sétimo Rebbe, 2072 versículos. Parabéns a você que está aí, né, todos os dias à tarde com a Torá, e quando não é possível estar presente no momento, né, ao vivo, né, sabemos que você vai ou assistir o vídeo ou pelo Facebook ou pelo YouTube, lá no nosso canal, e dessa forma também está participando ativamente, né? Ativamente no sentido de que 2072 versículos você ouviu, leu e estudou. Isto é maravilhoso. A partir de amanhã nós vamos começar a 18ª Parashá, chamado Mishpatim, Estatutos, por exemplo, né? E teremos 118 versículos para estudarmos nessa nova Parashá. E no próximo Shabat, então, estaremos concluindo 2190 versículos. Então, o que eu posso falar para você? Hazak, força, não desista. Vamos continuar em frente nessa nossa jornada aí, ok? Então, que você, sua família, tenham aí um final de Shabat maravilhoso, abençoado pela destra de Hashem. Que a Havidalah, o momento da separação do 7º dia do Shabat para os 6 dias comuns, que você possa novamente estar aí valorizando, vivenciando Shabat dia a dia. Naomi Souza, desistir jamais. Amém. E isso não é questão de brasileiro, viu? Que o brasileiro tem esse ditado, né? Sou brasileiro, não desisto jamais. Estamos acima disso. Somos filhos do Altíssimo. Desistir? Jamais. Não resta dúvidas, né? Então, dessa forma aí, que nós possamos ter uma Havidalah, separação do 7º dia para os 6 dias comuns, e cada dia comum vivenciando a preparação do próximo Shabat. Então amanhã, né, no calendário secular, que deram o nome de domingo, mas biblicamente é o primeiro dia do Shabat. Ou seja, o início da semana, o propósito da semana é o quê? É o Shabat, o 7º dia. Então,
o propósito de iniciarmos uma nova semana é o próximo Shabat. Por isso, temos lá no nosso Sidur, hoje é o primeiro dia do Shabat, né? Quando os levitas cantavam no templo. Então, vamos estar vivenciando, sem sombra de dúvidas, cada dia, para podermos chegar no próximo Shabat. E que cada dia possamos estar juntos aqui em A Tarde com a Torá. Shabbat Shalom e Shavuot, uma semana abençoada debaixo da destra do Onipotente. Shalom, shalom.